Oi, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo na paz? Como é que você passou o carnaval? Eu espero que em casa. E esse vídeo é justamente para comentar sobre esse carnaval fora de época que gerou muita polêmica e deu o que falar. Inclusive, ontem, terça-feira, dia 26, a escola de samba, que foi a campeã, que recebeu um prêmio, foi a Grande Rio, justamente com os seus carros alegóricos, com a sua homenagem ao orixá Exu. Eu vou mostrar para vocês o que está por trás disso. Teve também aquela atriz global, a Paola Oliveira, que desfilou vestida de pombagira, homenageando a pombagira toda vestida de vermelho. A gente vai comentar sobre isso e outros detalhes muito importantes. Antes, se você não é inscrito no canal, eu já quero te deixar o convite solene. Tá aqui pela primeira vez, ou é frequentador, vem integrar a família desse canal. Dá um cliquezinho aí no botão inscrever-se, é fácil, é um clique só. E também dá um clique no like, porque o teu like ele é muito importante e ajuda a engajar o nosso vídeo, tá certo, meus amigos? Posso contar com vocês? Então vamos lá. O carnaval brasileiro vem se superando a cada ano. E eu falo se superando no nível de imoralidade, profanação, promiscuidade, malignidade. Vocês se lembram daquele ano em que uma escola de samba promoveu uma encenação intitulada O Santo e o Demônio, onde supostamente aparece um demônio vituperando Jesus Cristo. Isso gerou uma polêmica muito grande, uma indignação em muitas pessoas, inclusive em mim. E neste ano, esse carnaval fora de época, que acabou de acontecer, que nem era para ter carnaval, a gente está saindo aos poucos de uma pandemia, mas teve. E a escola de samba, que foi campeã nos desfiles, foi a Grande Rio. O que lhe rendeu esse prêmio? Foi uma homenagem que ela promoveu ao orixá Exu, objetivando combater a intolerância religiosa e certos conceitos que são nutridos pela civilização ocidental. Vocês sabem que a civilização ocidental ela é profundamente influenciada pelo cristianismo e pelo judaísmo. E o objetivo dessa escola de samba foi desmistificar certos conceitos que apresentam os orixás como sendo algo de ruim, como sendo algo de mal, de perverso, contribuindo para a estigmatização das religiões de matrizes africanas. Mas antes de entrar nos méritos dessa questão, deixa eu fazer aqui uma diferenciação entre intolerância religiosa e divergência de crédulo, crença, pensamento. Porque muitas vezes querem mesclar isso no mesmo pacote, são duas coisas distintas. A intolerância religiosa é quando eu não aceito o direito que o outro tem de aceitar, abraçar a religião que ele quiser escolher. Independentemente se eu venho aprovar essa religião ou não, se eu venho acreditar ou não, se eu venho achar boa ou não. Cada um tem o direito de escolher o que quiser para si. E a intolerância religiosa se dá quando eu não aceito esse direito que o outro tem e começo a estigmatizar a pessoa, a nutrir algum preconceito da pessoa, a querer avaliar o caráter da pessoa a partir da sua escolha religiosa, a querer não repartir o mesmo ambiente social com essa pessoa e múltiplas outras circunstâncias. Já a divergência de crédulo, de crença ou de opinião se dá quando eu estou divulgando ou promovendo a minha crença e essa crença ela vai se conflitar com outras, que isso é a coisa mais normal do mundo. Se eu tenho uma determinada crença e outras pessoas têm crenças diferentes, ao eu promover a minha crença, eu vou estar confrontando a crença dessas pessoas. Agora, eu querer atacar as pessoas, eu querer diminuir as pessoas por causa da sua religião, aí é uma outra coisa. Isso sim entra dentro do âmbito da intolerância religiosa. Quando eu ataco pessoas e não ideias que eu vejo que são contrárias à verdade que eu acredito. E as pessoas hoje em dia têm essa tendência de querer mesclar as duas coisas. Vocês sabem que o cristianismo ele vai fazer uma leitura diferente da vida, do mundo, das coisas espirituais, diferente das religiões de matrizes africanas, e não só dessas religiões, de outras também. O cristianismo é uma religião monoteísta. Nós acreditamos em um único Deus. E também a Bíblia nos mostra apenas 4 tipos de existências que têm consciência de si mesmas e do mundo. Porque as plantas, os animais, é uma existência um tanto vegetativa. O animal ele não reflete a sua própria existência. O animal não faz reflexões sobre o existir, sobre o início da sua vida, sobre o fim. Ele não nutre crenças. O ser humano, sim,
E quais são as outras existências que são similares à do ser humano a nível de consciência? A primeira de todas é Deus. Tanto é que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus é um ser consciente de si, do mundo, ele é o autor e a origem de todas as coisas de todos nós. O segundo tipo de existência são dos anjos, que são similares aos seres humanos, só que um pouco maior, em nível de glória, de sabedoria e outros atributos. O outro tipo de existência são os anjos caídos, os anjos que desobedeceram, não guardaram o mandamento de Deus, não guardaram as ordenanças de Deus, se rebelaram contra o Senhor e aí foram expurgados do céu. E o quarto tipo de existência é a existência humana, dos seres humanos, de nós aqui. Só existem esses 4 tipos de seres. Então, quando qualquer religião, qualquer filosofia vem apresentar entidades, que muitos até interpretam como sendo espíritos de outras pessoas, ou como sendo, sei lá, deuses da natureza, isso já vai se conflitar com a Bíblia, porque só existe um único Deus, só existe anjos, e referente ao espírito do homem, a Bíblia diz que o homem foi ordenado morrer uma só vez, e que depois segue o juízo, não fica uma alma aqui perambulando, incorporando outras pessoas. Os anjos, eles não fazem isso e nem assumem a postura de deuses, até porque o mandamento que o Senhor deixou é que ele é o único Deus e só a ele devemos adorar e servir. Não existem deuses, Deus da natureza. Ele é o Deus de toda a natureza, Deus do céu, do sol, da terra, dos mares, de todas as coisas. É um Deus absoluto. E é essa leitura que o cristianismo vai fazer da espiritualidade, do mundo, das coisas. E com certeza isso vai se conflitar com as religiões de matrizes africanas e de outras religiões. E ao divulgar, ao eu pregar isso, quando eu prego também isso, quando eu falei agora que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo, automaticamente eu estou contrariando aqui a doutrina espírita sobre a reencarnação. Só que eu não estou atacando pessoas. Eu respeito o direito de você não acreditar no que eu estou falando, de você seguir o caminho que você quiser seguir. Mas na minha liberdade de expressão e no mandamento que o próprio Jesus nos deu de pregar o evangelho, eu tenho que falar isso. Eu tenho que expressar a minha crença. E a minha crença, ela vai se conflitar com outras. Ela vai se conflitar talvez com a sua. Mas isso não envolve intolerância religiosa. Muitas vezes esses caras que estão promovendo intolerância religiosa, porque se eu prego alguma coisa que da Bíblia que vai conflitar com religiões de matrizes africanas e outras, aí eu sou intolerante. Eu tenho que aceitar outras crenças e filosofias ou não me manifestar em referente a elas. Isso não existe. Isso vai contra a democracia. Interessante que com essa proposta de combater a intolerância religiosa, a Grande Rio ganhou o prêmio no desfile das escolas de samba, homenageando o orixá, Exu, e esclarecendo mais sobre essas entidades a título de explicar para as pessoas o que isso representa dentro do universo das religiões de matriz africana. E eu vou falar aqui para vocês o que a Bíblia diz, o que eu tenho direito de expressar pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o príncipe desse mundo é o diabo. Então, dentro desse contexto, é natural que as coisas que o mundo, que a sociedade vem a aprovar, vá convergir para esse ponto, para essas influências malignas. É a Bíblia que está dizendo. E isso aqui não é intolerância religiosa, não. Eu não tenho nada contra a pessoa que é de matriz africana ou de qualquer outra religião. Tem muita gente do candomblé, da Umbanda, que acompanha aqui o nosso canal. Já me relacionei em vários contextos sociais com pessoas de religiões diferentes, até de conversar, trocar uma ideia, refutar alguma coisa, aprender também alguma coisa sobre o universo dessa pessoa. E aprender não significa aceitar, mas aprender, entender, para até você poder ter uma opinião mais fundamentada referente a isso. Você expressar o que a Bíblia fala não é intolerância religiosa. E a gente está vendo só o que a Bíblia fala referente à situação do mundo. Aquela atriz global, a Paula Oliveira, também desfilou, né, vestida de pombagira, como uma homenagem à pombagira, que é uma entidade que atua profundamente na área sexual. E a leitura que nós fazemos dessas entidades não é outra, gente, senão espíritos, como eu falei aqui, de anjos caídos, que estão aí para enganar as pessoas. Assim como existem muitas religiões com doutrinas que, segundo a Bíblia, são doutrinas de demônios.
que muitos estão seguindo, abraçando, e eu não estou me referindo apenas às religiões de matriz africana, não, até no nosso próprio meio. Hoje em dia tem aparecido aí um evangelho social, que não está mais preocupado com a cruz de Cristo, com os valores de Cristo, e sim é o indivíduo funcionar bem em sociedade. O que vale é só o amor ao próximo, a caridade, e se esquece de doutrinas fundamentais e importantes da Bíblia, da regeneração, da santificação, do negar a si mesmo. Evangelhos assim, com certeza, eles estão convergindo para os interesses do diabo, e está levando muitas pessoas à perdição, assim como outras doutrinas, talvez mais explicitamente, de demônios e de coisas malignas. E isso é a minha liberdade de expressão, de expressar a leitura que a minha crença faz de determinadas entidades, fenômenos, circunstâncias, situações. Assim como eu sei que tem muitas pessoas de matriz africana, que tem muitos ateus, que estão aí procurando fortalecer a sua crença em conflito e em detrimento do que eu acredito. E é um direito deles. Deus deu livre-arbítrio para eles escolherem, para nós escolhermos. E no fim das contas, é Ele quem vai julgar. É Ele que vai determinar. O juízo é dele. Agora, o que eu faço agora dentro de uma democracia e de um próprio mandamento de Deus é expressar o que a Bíblia fala, o que o Evangelho fala. E o Evangelho, ele vai se conflitar com crenças, com doutrinas, com pensamentos, com filosofias. E aí acredita quem quer. Mas, eu digo com muita convicção, você acreditando ou não acreditando, esse evangelho, ele é verdadeiro, ele é real. E até igual o Paulo fala, como Paulo fala assim, olha, se nós mesmos viermos trazer um outro evangelho, se um anjo vier trazer um outro evangelho, além deste, que seja anátema. E eu digo isso também. Se qualquer pessoa que for confrontar esse evangelho, se eu deixar de acreditar um dia nesse evangelho, de repente tá aqui no canal falando uma outra coisa, ou abrir um outro canal, eu caí da graça, porque o verdadeiro evangelho é esse aqui. E isso é imutável. Você crendo, você não crendo, não faz diferença. A verdade permanece inalterável. Agora, eu respeito o teu direito de crer e de não crer. Pois bem, meus amigos, é isso. Comentem nos comentários o que vocês acharam. É com vocês agora. Quero saber a opinião de vocês aí. Comenta. Muito obrigado à audiência de vocês. Não é inscrito no canal? Se inscreve nesse canal aqui. Dá o teu like para nos ajudar. E um abraço apertado em cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.